A CNBC americana entrevistou Carlos Gutierrez, ex-secretário de Comércio dos Estados Unidos, na gestão George W. Bush. Sobre o tarifaço, ele destacou os pontos positivos e negativos das negociações com parceiros comerciais. Vamos ver. Vamos começar com os comentários do presidente Donald Trump. Ele disse que o corte será de 15% a 50% para países e blocos de nações que não estejam cooperando. Faltando uma semana para o prazo final de 1º de agosto, isso sinaliza algum desenvolvimento no que diz respeito aos acordos tarifários? Veja bem, acho que o governo fez um trabalho muito bom nesses últimos 4 acordos. Há 3 aspectos nisso. O primeiro: queremos exportações livres de tarifas para esses países e conseguimos isso. Em seguida, a tarifa que incide sobre as exportações desses países para os Estados Unidos. E é aí que entra o valor de 15% a 50%. Ela passou de cerca de 50% para 20%. Portanto, muito menos do que as tarifas recíprocas que foram inicialmente estabelecidas. Há um terceiro grupo, que é o de algumas transações. Por exemplo, o investimento de 500 bilhões de dólares do Japão nos Estados Unidos. O financiamento do investimento no Vietnã e outros serão a compra de aeronaves. Acho que é nesse terceiro grupo que esses acordos estão ficando presos. E a posição do governo é: se não conseguirmos chegar a um acordo sobre isso, voltaremos com uma tarifa mais alta. Mas eu diria que é isso. Eles fizeram um bom trabalho. Você sabe, crédito onde o crédito é devido. Ao usar ameaças para aumentar o poder de negociação, isso tem funcionado muito bem. E nem sempre funciona, especialmente para países como o Japão, que sabem negociar. Agora mesmo, a União Europeia e a China estão tendo sua própria reunião de cúpula. Estávamos falando sobre algumas das manchetes que saíram de lá, e parece que os europeus estão um pouco tensos, tentando reequilibrar a situação comercial. O fato de estarem um pouco tensos é bom para as negociações entre os Estados Unidos e a China? Porque claramente a China está tentando ir ao Sudeste Asiático e a outras partes do mundo e fazer acordos para mitigar o impacto das tarifas americanas. Eu não apostaria em um grande avanço. As preocupações da União Europeia com o comércio com a China são tão fortes quanto as nossas. Portanto, eles têm muitas questões para colocar na mesa de negociação. Essa é uma relação muito tensa. Não é fácil chegar a um acordo com a União Europeia, porque é preciso concordar com muitos países que formam o bloco, especialmente em algo como a China. Portanto, é bom que a intenção seja óbvia. Eles querem se aproximar em um momento em que há tensões com os Estados Unidos em ambos os lados. Isso é bom para o acordo comercial entre Estados Unidos e a China? Isso é bom para o acordo com a União Europeia? É uma leitura das negociações? Não acho que isso mude o jogo, ou que será algo positivo. Não acho que eles vão conseguir avançar, e não acho que será terrivelmente negativo. Simplesmente não acredito que seja um grande problema. Não penso que muita coisa será divulgada. Acho que muitas das ações estão sendo executadas. Como alguém que já foi secretário de Comércio, gostaria de lhe perguntar: algumas dessas tarifas, as tarifas específicas de cada país, estão sendo discutidas nos tribunais neste momento, e há uma chance de que os tribunais as derrubem. O que isso significa para a política comercial do presidente Trump? Como isso afetaria essa política comercial em relação a algumas coisas que você acabou de falar? Há muitos países que podem dizer: deixe-me tentar esperar e ver como os tribunais decidirão sobre tudo isso. Bem, acho que os países em geral estão se comportando como se os Estados Unidos fossem seguir em frente e que os Estados Unidos terão margem de manobra. Na última vez em que isso foi questionado, os americanos acabaram conseguindo o que queriam ao aprovar a 232ª medida de segurança nacional. Portanto, acho que o governo encontrará uma maneira de exercer sua posição sobre as tarifas comerciais. Talvez uma tarifa específica não funcione, mas acho que eles encontrarão uma maneira de exercer pressão sobre esse país. Portanto, se eu fosse desses países, não confiaria nisso. Acho que é preciso presumir que o presidente Trump terá toda a margem de manobra legal necessária para seguir em frente. É um pouco arriscado supor que os tribunais vão se opor a ele. Então, Carlos, você se juntou a nós no início deste ano e achou que tudo isso já estaria resolvido em sua maior parte. Você acha que estamos a uma semana de resolver todas essas negociações tarifárias? O presidente está apenas colocando o prazo de 15 a 15 e nós seguimos em frente? Você vê a possibilidade de prorrogação e negociações mais ativas?
Bem, está sendo resolvido. Portanto, as tarifas recíprocas não foram implementadas. Na verdade, elas foram reduzidas em cerca de 50% nessas últimas 4 estruturas que vimos. Os grandes países que temos de observar são a Coreia do Sul e a Índia. Todo o resto é importante. Mas esses são os que realmente podem impactar o déficit, impactar a economia global. E acho que eles estão caminhando para algum tipo de resolução. Pode ser que uma dessas 3 não seja resolvida, que a tarifa recíproca entre em vigor e que todas essas ameaças se tornem reais. Mas não acredito que elas permanecerão em vigor por muito tempo. De certa forma, isso ocorre especialmente com a União Europeia. Trata-se de uma destruição mutuamente garantida. Portanto, elas estão sendo resolvidas pouco a pouco. Os mais importantes são os 10 principais, e é isso que está sendo resolvido. E se algo acontecer em 1º de agosto, não será por muito tempo. Eu converso com a nossa analista de política e economia, Mariana Almeida, que eu queria saber da Mariana a importância desse encontro amanhã, pelo menos está marcado para domingo, Mariana, entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, a parte burocrática da União Europeia. Deixa eu estender um pouco mais o comentário, porque olhando para os Estados Unidos, Maria, a gente já teve acordos com Camboja, Filipinas, mais recentemente com o Japão, que é um parceiro importante, mas agora vamos ver aí um entendimento, uma tentativa de entendimento com outro tipo de parceiro comercial com relação aos Estados Unidos, que está em outro patamar. Aí eu coloco, talvez, na mesma prateleira a União Europeia e a China, que são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Uma coisa são os Estados Unidos, na figura do presidente Donald Trump, conseguir um acordo com as Filipinas. Outro é com a União Europeia. E aí eu volto à pergunta primária, então, qual que é a importância dessa reunião marcada para este domingo? Bom, boa noite, Favale. Boa noite para todo mundo que nos assiste aqui no Jornal Times. Bom, você já colocou aí uma parte fundamental da questão, que é o volume de comércio entre esses dois, esse bloco, né, União Europeia e os Estados Unidos. Essa é a grande questão para a gente ficar de olho e que o mercado, todos os agentes financeiros e econômicos do mundo têm ficado de olho e ficaram na expectativa na última semana exatamente disso. Haverá ou não haverá um acordo? E aí, qual que é a importância em termos do volume? Por que é tão relevante o volume de comércio? Obviamente, porque pode impactar um conjunto de produtores desses dois, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, mas também porque tem um fator aí sobre a questão do tarifaço, que existe embora as relações e as negociações sejam bilaterais, União Europeia e Estados Unidos, isso acaba depois funcionando como uma cascata de efeitos para o resto das economias. Isso porque cada empresa, cada setor, ao receber uma nova tarifa em relação aos Estados Unidos, mudando os seus preços relativos e as estruturas que ele tem de oportunidades e de custos, isso altera a tomada de decisão que pode afetar o mundo como um todo. Então, mesmo quem está na China, mesmo quem está no Japão, mesmo quem está no Brasil, vai estar de olho para entender, será que a mudança vai ser muito grande? O comércio é muito grande que está lá, portanto é mais difícil e são dois pesos pesados, né? São grandes debates ali acontecendo. Será que vai ser muito grande? Será que vai ter uma escalada? A Europa já prometeu, já colocou ela tem uma contrapartida, digamos assim, para posicionar contrária aos Estados Unidos, caso os Estados Unidos insista no nível da tarifação inicial. Então, se isso for muito grande, pode impactar o mercado como um todo. Se existe uma negociação e se estabelece um patamar um pouco menor, também tem impacto, porque a gente nunca esquece. Todos os acordos parece que ficou tudo bem, não fica tudo bem, né? Estamos numa situação muito mais tarifada do que pré-2 de abril, né? Quando tudo começou. Mas, se você atingir um patamar menor, tanto menor vai ser a intervenção geral aí nos preços. Mari, você sabe que ao longo da semana, e eu que apresento Conexão, que termina a nossa linha de transmissão aqui dos telejornais, tem essa vantagem do fuso horário, né? Então, eu e você estamos em pontos opostos aqui da nossa programação. Você começa a programação e eu a termino. Quando o Donald Trump anuncia um acordo com o Japão, nós buscamos a resposta do governo japonês e a resposta do primeiro-ministro foi: calma, nós ainda não confirmamos. Depois veio a confirmação. Por que eu estou trazendo isso aqui à tona? Porque agora me parece que o Donald Trump está jogando mais no seguro. Ele fala, existe uma chance de sucesso com os europeus, com a União Europeia, de 50%. Ele não deu o mesmo passo à frente como ele fez com os japoneses, sem esperar a contrapartida japonesa. Diante desse cenário, vamos
eventualmente torcer para um acordo entre Estados Unidos e União Europeia. Isso pode ter algum impacto para o entendimento ou para um futuro, um provável, um suposto entendimento entre Estados Unidos e Brasil? Bom, esse é um pedaço diferente aí, talvez, do debate, porque o Brasil acabou que ele não está seguindo a mesma fila, digamos assim, das negociações que os demais países, né? Então, a gente brincou muito lá no Agora, como você disse, começando a programação aqui do Times, essa semana, de que tinha uma fila de países querendo aí entrar e fazer o acordo, depois do Japão. Então, a União Europeia está lá, a Coreia do Sul está lá, a Índia estava também tentando finalizar. O Brasil, ele está numa fila paralela, digamos assim, porque a perspectiva para o Brasil começou muito diferente, né? A ação de Donald Trump a partir do início do mês de julho, de 9 de julho, foi associar a questão brasileira a um evento político aqui no Brasil. E aí levantaram outros atores, né? É uma outra dinâmica da negociação. Não à toa, a gente está lá com senadores brasileiros chegando lá nos Estados Unidos. Isso tem um empacotamento mais complexo do que esse que a gente está enxergando com a União Europeia, Japão, com os demais. Então, se a gente consegue tentar pescar uma racionalidade, uma lógica de negociação que vale do Japão para a União Europeia, como você estava ressaltando, né? Quer dizer, olha, já que no Japão ele esperou, talvez ele espere aqui também. Não dá para dizer que isso necessariamente vai se aplicar para o caso brasileiro, porque o caso brasileiro, primeiro, o Brasil é superavitário, Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil, coisa que nenhum desses outros é. Segundo, a forma como ele entrou no debate já usou uma justificativa que tem a ver com o processo legal em curso no Brasil, então já atrapalhou a possibilidade de negociação. Então, claro, sempre afeta. O que está acontecendo nos Estados Unidos e na União Europeia sempre vai afetar o clima aqui no Brasil. Mas diretamente as negociações, acho que a gente ainda vai ficar com poucas pistas, mesmo que haja para o mundo econômico amanhã, um domingo, com boas notícias.